Oi, gente! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Esse vai ser mais um podcast e eu acho que é um dos podcasts mais importantes que eu vou fazer, ok? Como vocês já viram o título aqui embaixo e na capa, eu vou falar um pouco, entre aspas, né? Mas vocês vão entender. O título de hoje é o feminismo negro e eu trouxe uma pessoa mais informada sobre esse assunto do que eu. Como eu comecei a ler, a me informar, a aprender sobre esse movimento há pouco tempo, eu tive a brilhante ideia de trazer uma pessoa super incrível aqui para esse podcast. Eu espero realmente que vocês gostem, porque eu escutei, eu já amei. Então, eu não vou falar muito, eu vou só deixar ela falar aqui. Olá, eu sou Marilene Mendes, professora de filosofia. Eu recebi o convite da Maria Eduarda para participar dessa conversa de podcast e eu fiquei bastante honrada porque é muito legal ver as meninas mais jovens se interessando, né, por um tema tão importante de vital importância para o crescimento da nossa sociedade. É necessário discutir, sim, sobre feminismo. E o que a Maria Eduarda me propôs foi falar um pouquinho sobre o feminismo negro. E não prometo que eu vá conseguir responder de forma objetiva os tópicos por ela proposto, porque é uma característica da minha formação. Nós, filósofos e filósofas, temos bastante dificuldade de responder objetivamente às questões, porque o papel da filosofia é levantar questionamentos, né? É levar as pessoas a pensar criticamente sobre os assuntos. O papel da filosofia não é dar respostas prontas. Até porque, se nós vivemos em um universo em constante movimento, não faz sentido pensarmos que as nossas ideias serão estáticas, que eu vou pensar de uma mesma forma a minha vida toda. A maneira que eu penso hoje sobre esse assunto é muito diferente da maneira que eu pensava sobre esse assunto há alguns anos atrás, por exemplo. Mas vamos lá. Definição de feminismo negro. Seria uma vertente do movimento feminista que assim trata dos assuntos relacionados ao posicionamento das mulheres negras na sociedade. Existem argumentos, né, por parte das feministas negras de que o feminismo branco, ou seja, o feminismo preconizado apenas pelas mulheres brancas, não respondem, não correspondem a algumas necessidades e expectativas das mulheres negras na sociedade. Nós podemos começar analisando um contexto histórico, né? Quando, por exemplo, as mulheres brancas vão às ruas e lutam pelo direito de ir para o mercado de trabalho, né? Pelo direito de trabalhar fora. Quem fica com os filhos dessas mulheres brancas em casa são as mulheres negras, né, que eram as empregadas domésticas. Então, para a mulher branca exercer o direito dela de sair de casa para trabalhar, uma mulher negra teve que entrar na casa dela para cuidar daqueles afazeres domésticos. Então, não houve uma luta para que os afazeres domésticos fossem divididos ali pelo marido, né? Houve assim, digamos que uma transferência, né, para uma outra mulher, uma transferência das suas responsabilidades para uma outra mulher. Então, dessa forma, a mulher branca vai para o mercado de trabalho, a mulher negra nunca deixou de estar trabalhando. Desde o período da escravidão, as mulheres negras sempre trabalhavam. As meninas negras antigamente, hoje, claro, né, graças a muita luta, essa situação tem mudado bastante. Mas as meninas negras já trabalhavam desde 7 anos de idade em casa de família, trabalhar como empregada doméstica. Então, assim, alguns direitos que o movimento feminista, né, preconizado pelas mulheres brancas, buscam, são, na verdade, desde sempre, uma imposição para as mulheres negras. Então, enquanto a mulher branca lutava pelo direito de trabalhar, as mulheres negras pediam um pouquinho de descanso. Nossa, nós só queremos poder ter uma folga, porque ela precisava dar conta da casa dela, dos filhos dela, e da casa da mulher branca e dos filhos da mulher branca também.
Hoje nós observamos na sociedade ainda existe um grande número de mulheres negras que trabalham ainda como empregadas domésticas e não é porque gostam ou escolheram esse caminho. É porque não tiveram chance, não tiveram acesso à escola, porque tiveram que deixar a escola muito cedo para trabalhar, para ajudar no sustento da casa. E aí tem N situações, né? Quando uma mulher branca sofre violência e ela vai a uma delegacia, ela é recebida e tratada pelo delegado diferente da mulher negra periférica. Tá? E aí, assim, a gente precisa pensar que a nossa sociedade, ela está, sim, dividida em camadas e que as camadas mais pobres são tratadas de uma maneira diferente. Isso não precisa, né, ter nenhum estudo sociológico para saber, isso a gente vê na prática, no nosso dia a dia. Né? Então, quando uma mulher da periferia chega numa delegacia para registrar uma queixa, não só numa delegacia, gente, mas em qualquer situação, em qualquer ambiente da nossa sociedade, a pessoa que não está bem vestida, ela é tratada diferente do que aquela pessoa que chega, né, com um carro bom, chega usando uma roupa de marca, a pessoa que tem uma formação, por exemplo. Então, existem todas essas injustiças da nossa sociedade que precisam ser pensadas por todos os movimentos. Esse não é uma luta só do movimento periférico, por exemplo. Isso deveria ser uma luta de todos os movimentos sociais e de todas as vertentes desses movimentos. Tá? Eu sou respeitada, muito mais respeitada hoje, pelo fato de eu ser professora. Se eu ainda fosse empregada doméstica, como já fui um dia, talvez eu não fosse tão bem atendida nos lugares que eu sou. Eu sou porque eu sei falar bem, porque eu tenho uma formação, porque quando falam comigo as pessoas já percebem que eu tenho uma formação e que eu sei os meus direitos. E por isso elas me tratam, em muitas situações, eu percebo que eu sou tratada bem por conta disso. Então, talvez nós não tenhamos que falar só dessa divisão, né, do feminismo branco e o feminismo negro, mas talvez a gente precise, talvez não, eu tenho certeza que nós precisamos falar também da mulher da periferia. Claro que na periferia a maioria das pessoas são negras por conta, né, da maneira como se deu o fim da escravidão, né, que simplesmente disseram você está livre, sem nenhuma estrutura, sem nenhum amparo social, e dessa forma foi que formou-se as favelas, né, as pessoas negras foram enxotadas ali dos locais onde elas eram escravizadas, e sem dar uma estrutura, sem dar emprego, sem ter onde morar, formou-se as periferias, né, as grandes favelas. Por isso que a maioria das pessoas nas favelas são pessoas negras. Eu disse a maioria, não disse todas, né? Mas as pessoas que moram, né, nas favelas, nas comunidades, elas sofrem muito mais preconceito. Então, assim, a mulher da favela, a mulher da comunidade, ela não está preocupada, por exemplo, com a descriminalização do aborto. Para ela, esse não é um assunto que seja recorrente, que seja necessário para ela agora. Tá? Para ela, agora, para a mulher da periferia, o que é necessário é conseguir dar comida para o filho todos os dias. A luta dela é sair na rua e não ser estuprada, não ser obrigada a trabalhar até meia-noite, né, ou 10 horas da noite, descer do ônibus nesse horário e ter que caminhar, né, um pedaço ali, um espaço, algumas quadras para chegar na sua casa. Ela não tem opção. Então, assim, muitas lutas que nós mulheres que já temos uma formação, a nossa luta é muito diferente da luta daquela mulher que não tem uma formação e que a luta dela é diária, é por sobrevivência. Então, é necessário ter empatia por essas pessoas e os movimentos deveriam sim alcançar essas pessoas que ainda não conseguem lutar por si só porque não têm conhecimento dessa causa, porque não tem conhecimento dos seus direitos, sabe? Nós, por exemplo, algumas de nós, podemos escolher, né, o horário que vamos trabalhar, podemos escolher não descer do ônibus, né,
tarde da noite, estar na rua naquele horário, temos condições de pegar um Uber, temos condições de ter carro, né, porque temos uma formação. Agora, para essas meninas, para essas mulheres da periferia que não tiveram esse acesso ainda, elas não têm muita opção. E muitas delas não têm nem conhecimento de que elas têm direitos, sabe? E não tem chance mesmo de chegar a uma faculdade, de chegar à escola. Então, eu penso que os movimentos sociais precisam ter esse olhar mais atento para a estrutura da sociedade, sabe? Para a base do problema. Seria como nós queremos edificar uma casa partindo já das paredes, sabe? Levantar as paredes de uma casa sem observar ali a estrutura. E a base dessa estrutura, né? A base desse problema é a periferia. Não tem como olharmos de outra forma, sabe? É como assim, existe a desigualdade, né, da mulher, a mulher sofre a desigualdade, mas a mulher branca sofre menos preconceito do que a mulher preta, e a mulher branca da periferia vai sofrer ainda mais preconceito do que a mulher preta que tem uma formação, e a mulher preta da periferia vai ser a que mais vai sofrer preconceito e a que mais vai precisar de acolhimento. Então, eu penso que é necessário que o movimento feminista ele tem sim essas vertentes, mas que todas as vertentes lute por uma única causa, sabe? Não podemos ficar olhando só para o nosso umbigo. Eu sei me defender, eu penso dessa maneira, sabe? Sim, eu sofro preconceito, mas a preocupação não é com o preconceito que eu sofro, porque eu dou conta de me defender. Sabe? O tempo todo, e ao tempo todo nós sofremos preconceito. Mas eu sei me defender. A minha preocupação é com aquelas meninas da periferia, com as mulheres da periferia, com a empregada doméstica que sofre muitas vezes abuso dentro das casas dos patrões e ela não sabe se defender, ela não tem força para se defender porque ela depende daquela grana para sustentar os filhos. Então, tem tudo isso que é necessário falarmos sobre o assunto, sabe? E é necessário sim descer um pouquinho, sabe? Olhar um pouquinho quem está numa situação mais difícil do que a minha. Isso não quer dizer que a dor da mulher branca, que é advogada e que sofre lá o preconceito todos os dias, né, com relação aos homens que ela trabalha lá no escritório, não quer dizer que a dor da mulher branca, que é empresária e que sofre preconceito, não é importante, não é isso, gente. Não estou dizendo em nenhum momento que a dor, né, da mulher que está numa situação de privilégio não é importante. Mas eu estou dizendo que é necessário olharmos ter um olhar para as pessoas que estão numa situação ainda mais complicada que nós. É isso, tá? Eu como mulher negra, como eu já disse, eu já sofri muito preconceito e sofria muito mais antes de eu ter uma formação, antes de eu aprender a me defender, sabe? Então, hoje as pessoas já me veem como a professora Marilene. E eu não acho isso legal. Não gostaria de ser respeitada por eu ser a professora Marilene. Eu gostaria de ser respeitada porque eu sou a Marilene, porque eu sou um ser humano, porque eu sou diferente sim das outras pessoas, porque todo mundo é diferente, ninguém é igual, e que as pessoas sejam respeitadas nas suas diferenças. Sabe, eu quero que a senhora negra que cata papel, sabe, que trabalha como recicladora, que ela tenha o mesmo atendimento que eu tenho quando eu vou ao banco, o mesmo atendimento que eu tenho quando eu vou, enfim, qualquer espaço, né? Quando eu vou numa delegacia fazer um boletim de ocorrência, sabe? Eu quero que ela seja atendida, que ela tenha o mesmo olhar, que a sociedade olhe ela da mesma forma, sabe? Então, eu penso que esse deveria ser o foco principal de todos os movimentos, sabe? E eu sempre pensei, isso é uma coisa que até hoje não mudou o meu pensamento, mas desde que eu comecei a cursar filosofia, eu passei a ter um olhar assim com relação ao ativismo, né, a luta pelos direitos, e eu sempre defendi uma máxima que é a melhor forma
de militância é ocupar espaços. Então eu tive, durante a minha jornada escolar, professores e professoras que não acreditavam em mim, pelo fato de eu ser uma menina da favela, pelo fato, né, de eu ser filha de pessoas pobres, pelo fato de eu ser negra. Elas não acreditavam que eu seria capaz de chegar a uma faculdade, que eu seria capaz de ter uma formação, e eu decidi tornar-me professora para ser diferente dessas pessoas. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, olha, você não gosta da forma que a sua família, que as pessoas pobres são tratadas lá na delegacia? Torne-se você o delegado. Você não gosta da maneira que os professores tratam as pessoas? Torne-se professor. Você não acha legal a maneira que a sua mãe é tratada lá no posto de saúde? Torne-se, então, o atendente lá do posto de saúde, torne-se o médico. E eu sempre acreditei na educação como o caminho para a mudança dessas desigualdades. Então, eu penso que os movimentos devem, sim, incentivar essas pessoas a ter esse conhecimento, sabe? Precisa-se alcançar esses espaços. As mulheres, não só as mulheres brancas, as mulheres negras, a mulher periférica, precisam atingir alguns espaços, sabe? Como escritoras, como professoras, como atendentes lá no banco, e é possível. É uma luta árdua, né? Mas em nenhum momento a vida vai ser fácil pra gente, mas é uma luta possível, sabe? Eu penso que a educação muda qualquer situação, sabe? Eu não romantizo a minha luta, o fato de eu ter chegado onde eu cheguei, quero chegar ainda muito além e quero ajudar os meus alunos também a chegar muito além. Eu não romantizo as dificuldades que eu tive, porque o Estado falhou comigo. Se eu tive que me esforçar muito mais para fazer uma faculdade, se muitas vezes eu fui para a minha faculdade com fome, porque não tinha, né, mesmo grana para pagar passagem de ônibus e alimentação, foi um merecimento meu, claro, mas eu tive que fazer esse esforço porque o Estado falhou comigo. A sociedade não deveria ter essas desigualdades, todas as pessoas deveriam ter a possibilidade de ter acesso a essa, né, a educação. E eu penso assim que a melhor forma de militância, então, é ocupar espaço e levar outras pessoas a ocuparem esses espaços também. Pensadoras assim que eu admiro muito e que falam de uma maneira brilhante sobre o feminismo negro é a Angela Davis, é uma socióloga norte-americana e ela consegue assim mostrar com clareza de uma maneira teórica, né? E também na prática por ser ela uma mulher negra, ela mostra assim o que é a luta da mulher negra, o que sempre foi, né? A luta da mulher negra dentro desse contexto de uma sociedade machista e racista, né? Então vamos pensar assim, gente, a mulher branca sofre o machismo e a mulher negra sofre o machismo e o racismo, sofre preconceito por essas duas vertentes. A mulher periférica sofre o preconceito do machismo e sofre o preconceito por ser pobre, por ser da periferia. A mulher negra da periferia, ela vai sofrer 3 vezes, por ela ser negra, por ela ser pobre e por ela ser mulher. Então é necessário nós observarmos, né, essa carga que todos nós temos, essa carga, né, por conta do preconceito da sociedade, mas que para algumas pessoas essa carga é ainda maior, né, pelo contexto social que ela está inserida. Uma outra pensadora que eu indico a leitura dos livros é a Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira. Ela conta sobre a trajetória acadêmica e sobre a dificuldade que ela teve para fazer um mestrado voltado para o movimento feminista, um mestrado em filosofia, onde ela ia falar sobre mulheres. Por quê? A própria filosofia, gente, que é uma área do conhecimento que trabalha, né, que luta pela igualdade e que traz toda essa visão crítica
dentro do próprio departamento da filosofia, ela teve dificuldade de encontrar professores que se dispusessem a orientá-la em um projeto de mestrado que fosse voltado para a questão da mulher negra. Ela teve que sair do Brasil para fazer o mestrado nessa área. Então, para você ver o quanto é uma área ainda que a gente ainda precisa, estamos engatinhando, e é necessário sim falar sobre o assunto, porque é aquilo que eu já disse anteriormente, a sociedade está engatinhando ainda em questão, né, dos movimentos sociais, e é necessário que esses movimentos se unifiquem, né, que olhem não só o próprio umbigo, né, mas que dê uma olhadinha assim para as pessoas que estão numa situação assim de mais dificuldade do que, né, do que o que nós passamos. É isso, eu agradeço muito a oportunidade de falar, espero ter me feito clara, né? Espero que eu tenha sido útil, que ajude de alguma forma, né? E na formação, no conhecimento das pessoas. Estou emocionada, gente, porque eu estou... Ai, é uma honra trazer essa mulher aqui, uma mulher que sabe se posicionar nesse movimento, sabe informar vocês para ela ser professora. E é uma honra ter a presença dela aqui para mim. Eu sou extremamente grata por ela ter feito parte desse projeto de podcast que eu tenho, ok? Então, para encerrar, meus amores, eu já deixei a frase do podcast lá no meu Instagram, @kfqd. Eu vou estar deixando o Instagram dela aqui também, aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ir lá. Compartilhem, curtam, comentem. Se você está assistindo pelo YouTube, se você está assistindo pelo Spotify, pelo Deezer, só salva assim que já me ajuda muito e segue o perfil lá. E me segue também no Instagram, ok? Muito, muito, muito obrigada por assistirem até aqui. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau e beijo!